Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bom dia, 8 horas mais 11 minutos, 8h11 na manhã desta segunda-feira, hoje 5 de setembro de 2016. Você está com o Primeiro Jornal para o Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda. E carnes temperadas Dália, rápidas, fáceis e muito saborosas. Dália Alimentos, seu melhor pedaço do seu dia a dia. E o Colégio Teutônia, né, com os cursos técnicos noturnos. Você querendo uma inserção no mercado de trabalho de forma rápida, de forma aí a você agregar conhecimento ao seu currículo, agregar conhecimento à sua carreira profissional. Passe no Colégio Teutônia e confira os cursos técnicos que a instituição tem a lhe oferecer. 3762-4040 para mais informações. Pois bem, gente, com muita satisfação recebemos em nossos estúdios hoje pela manhã professor, pesquisador, presidente do Fundef, integrante do Observatório Social de Lajeado. E se a gente continuar falando no currículo, nós estamos longe. Professor Adriano Strasburger, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia aos rádio ouvintes. Um prazer muito grande voltar de novo a essa emissora e volta também com a gente, volta com outras informações. Exatamente, né? Isso é sempre importante, né? Porque quando a gente quer falar da região, quando a gente quer falar de assuntos como o que a gente vai conversar hoje, a gente chama o senhor porque a gente sabe do conhecimento e dessas atividades que o senhor desenvolve também na região. Pois bem, professor, queda do número de habitantes atinge 12 municípios da região. Vou falar o que eu falava aqui fora do ar, porque lá no ensino médio, há 20 anos atrás, quase quando eu estudava, a preocupação era do aumento, né? Só se falava em aumento da taxa de natalidade no mundo. E essa notícia que veio do jornal A Hora, da queda de número, isso é uma tendência? Sim. Isso mudou, ou seja, os livros de história contarão outras histórias a partir desse novo século que está recém começando, estamos em 2016? É que quando você relembra assim em tempos passados, as políticas públicas eram um pouco diferenciadas, né? Hoje nós temos políticas públicas muito fortes na tentativa de controlar a natalidade, né? Porque a ideia naquela época era de que na medida em que houvesse um crescimento muito alto da população, nós teríamos problemas futuros de alimentação e tudo mais. Então se iniciou um processo internacional de controle de natalidade. Hoje, por exemplo, nós temos várias políticas em diferentes países. Então, no Brasil e na Europa em especial, nós temos uma tendência de redução da natalidade, assim, de forma bastante significativa. E tudo leva a crer que antes de 2050, a população mundial já vai se reduzir. Né? Reduzir, ou seja... Reduzir. Não é nem, claro que o reflexo da redução é a taxa da natalidade, ou seja, isso. Mas não é parar de crescer, é reduzir mesmo. Reduzir mesmo, sim. É claro que nós temos algumas exceções. Sim. Por exemplo, os países africanos, pela sua natural subdesenvolvimento e tudo mais, e maior dificuldade de implantar políticas de controle de natalidade, ali a natalidade ainda vai ser bastante significativa, né? E também os países árabes. Os países árabes ainda têm também uma significativa taxa de crescimento populacional. Existe inclusive na internet algumas discussões no sentido de que os árabes vão dominar o mundo, né? Então aí começa o Al-Qaeda e esse tipo de coisa, assim, mas aí não dá para confiar 100% nessas, o que se vê na internet. E né? A tendência é que teremos uma população mais idosa também, a partir, até 2050? Também é verdade. Nós participamos de uma discussão há poucos dias atrás. Em Lajeado teve o pessoal da Agenda 2020 que veio apresentar alguns dados e nos chamou a atenção exatamente nesse contexto de que para até 2050 nós vamos ter um crescimento significativo da população idosa e uma redução justamente na faixa de natalidade de criança, vamos dizer assim, da população com baixa idade, real. E surpreendentemente, a nível do Rio Grande do Sul está previsto que a população idosa será muito maior do gênero feminino do que masculino. Claro, já com a tendência de redução desse crescimento ao longo do tempo, né? O Rio Grande do Sul, em especial, deverá ainda crescer
próximo até 2050, mas outros países já vão reduzir o crescimento já a partir de 2025, 2030. Então isso depende muito das políticas implantadas, né? Isso chama atenção, especialmente porque a Europa vem se preocupando com isso há um bom tempo já, exatamente, né, exatamente. Especialmente a Europa, né, país inclusive incentivando, né? Isso, a redução da natalidade. Então, realmente chama atenção. E aqui no Vale, professor, o que dá para perceber aqui no Vale, o que o senhor tem aí de dados? A gente tem aqui municípios com redução, só para citar, até para a gente conseguir centrar, daqui a pouco é uma região do Vale: Antagorda, Canudos do Vale, Lópolis, Coqueiro Baixo, Dr. Ricardo, Forquetinha, Marques de Souza, Pouso Novo, Putinga, Relvado, Sério e Vespasiano Correia, segundo a matéria que eu tenho aqui. Sim. Municípios com redução. Sim. A que se já leva são municípios isso? Pequenos, já são municípios pequenos. Exatamente. Né? E a que se leva isso? Existe um processo natural, né? De que vocês mesmos devem ter noticiado seguidamente de que os municípios voltados principalmente à agricultura têm grande dificuldade de segurar o jovem no campo. É verdade. Né? Então é a eterna e natural busca de melhores empregos e tudo mais, o que gera a busca em cidades maiores, onde tenha maior diversidade de serviços, indústria e tal, que possa facilitar a colocação do filho do agricultor em alguma atividade econômica. E isto faz com que, ao natural, essa população no interior envelheça e se reduza. Né? Então, mesmo que o nível de nascimentos, por exemplo, no interior ainda seja relativamente estável, mas a saída do filho do agricultor para os centros maiores, para a busca de opção de emprego e também para estudar, né, em termos superiores, isso faz com que a população automaticamente reduza. E aqueles netos, né, os netos nascerão em outras cidades. Né? Exatamente. Além dos filhos já terem migrado para outras cidades. Agora, não cria um desequilíbrio também, professor? Como manter esse equilíbrio social, né? Porque a gente vê as grandes cidades aqui em Lajeado, talvez outras, né? Vamos citar apenas Lajeado. A gente vê o aumento, não sei se tem o dado de aumento de população também, mas as políticas públicas devem caminhar no mesmo ritmo, né? Isso é uma dificuldade muito grande, porque basta ver cada um na sua própria cidade. Mesmo com o crescimento populacional, o ritmo de expansão de obras públicas e serviços públicos não acompanha na mesma medida, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos discutindo e criticando muito a questão das estradas e rodovias. Por que isso? Porque por quanto tempo não foi feito nada, né? Então a população cresceu, o número de veículos cresceu absurdamente, mas as rodovias permaneceram as mesmas. Então a gente tem uma dificuldade de equilíbrio que não se alcança mais, né? Então agora é só remendar o que está aí. E temos que ampliar, às vezes não se sabe nem como, né? Às vezes rodovia sobre rodovia, ponte sobre ponte, para ver se a gente facilita um pouco o fluxo do trânsito. E né? É uma via de duas mãos, né, professor? No momento em que o filho do produtor vai para grandes centros, também precisa de uma estrutura. Isso. E aquele produtor, ao ficar com idade mais avançada, também requer a estrutura do seu município de origem, né? Exatamente. Então esse contraponto que é difícil, né? Veja bem, nessa mesma reunião da Agenda 2020 foi comentado, por exemplo, que quando o município tem um nível de emprego acima de 70% do volume populacional em idade de trabalho, se chamaria município de pleno emprego. Seria o caso de Lajeado, por exemplo, né? Só que o emprego realmente ocupado em Lajeado não é só de lajadense, né? Então, quando a gente analisa esse fator, então provavelmente nós não estejamos no pleno emprego. Agora, é empregado também mão de obra de que outro município? De todos os municípios da região. Então, nós temos as indústrias na área da avicultura buscam mão de obra até fora da região e tudo mais. Então, imagina que esta tendência de buscar mão de obra fora, qual é a tendência? A tendência é de que estas pessoas se fixem na cidade, se fixem aqui próximo, ou Teutônio, Estrela, Arroio do Meio, aqui na redondeza, porque tem maiores opções de emprego. Isto gera um certo volume de crescimento maior do que se poderia esperar, né? E em detrimento disso, as cidades de origem acabam tendo
deficiência nesta manutenção da sua população, né? Lajeado, por exemplo, cresceu, deixa eu ver aqui, eu tenho 0,87% do ano passado para cá, mas cresceu 1,73% em média por ano de 2010 a 2016, enquanto o estado, a região como um todo, cresceu 0,5%, então Lajeado cresceu 0,8%, ou seja, bem mais. O estado cresceu 0,5% também, então está dentro dos conformes, e o Brasil cresceu 0,8% no ano passado para cá. Bom, isso significa o quê? Que Lajeado está crescendo mais em função da oportunidade de emprego que oferece. E aí vem aquela questão, bom, mas então não deve mais oferecer emprego? Quer dizer, é um contrassenso, né? Mas me parece que não dá para discutir mais a questão isoladamente município por município. Sim. A questão é no contexto regional. Exatamente. Quer dizer, hoje se oferece uma indústria aqui em Estrela ou em Teutônia, ou em Lajeado, ou Rio do Meio, ou o que seja, qualquer momento da região, toda a região se beneficia com isso, né? Então não é mais um município isoladamente. Isso me chama a atenção, eu pensava nessa mesma linha, né? Nessa questão de desenvolvimento regional, né? Isso. Penso que no futuro muito próximo já, além do que é discutido regionalmente hoje, com diversos conselhos formados aqui por lideranças de todo o Vale do Taquari, mas há uma tendência que de fato começaremos a pensar as nossas micro-regiões. Isso. Digo isso porque creio eu que aqui o Vale do Taquari a gente tem ainda micro-regiões, né? Temos aqui, nós chamamos aqui de Teutônia, temos a de Lajeado, que é essa mega estrutura, questão da parte alta do vale, perfeito, que falam também, né? Mas mais do que nunca, professor, essas discussões começarão a ser assim, mais ainda regionalizadas, setorizadas. Sim, mais consistentes. Inclusive o Codevat já começou a discutir essas questões mais microlocalizadas, exatamente pela caracterização bem peculiar que cada uma dessas microrregiões tem, né? Hoje, por exemplo, se você não só olhando a questão da população, mas também a questão da geração de renda no interior, nos municípios, você vai ver que os municípios que têm uma diversidade econômica tem maior amplitude na geração de renda do que os que se localizam e vamos dizer assim, se organizam em cima de um setor só, e aí especialmente a agricultura, né? Sim. Quem está ligado quase que exclusivamente à agricultura tem uma certa dificuldade de gerar maior incremento, porque cá entre nós a agricultura é um setor muito estático, assim, muito que não tem muita dinamicidade, né? Então as alternativas são poucas, pouquíssimas, ou seja, exatamente. E aí se nós entramos nessa área, nós entramos em outra parte. Por exemplo, como é que fazer com que Pouso Novo tenha uma indústria, ou Coqueiro Baixo tenha uma indústria de envergadura? Aí começa toda a questão da infraestrutura, especialmente de acessos, né? Estradas e tudo mais. E aí entramos na outra pauta, que é a falta de dinheiro do Estado. Enfim, para, realmente. Bom, professor, realmente. Mas então, justamente, países desenvolvidos sofrerão esse problema até 2050, né? Sem dúvida. A Europa, especialmente, é o principal exemplo de hoje. Em curto prazo, a Europa começará a reduzir as taxas de crescimento populacional. E em 2025, 2030, a tendência é de já ter quedas. Isso é bem característico do desenvolvimento. Exatamente, né? exatamente. Porque esses números não se refletem também em África, como o senhor disse, na África e no Oriente, né? Já é diferente, E Japão e China também, tem a China, embora seja o país mais populoso do mundo hoje, mas também já enfrenta não problemas nisso, mas, as políticas do efeito inverso, né? De controle de natalidade muito significativos. Muito significativos. Muito bem, professor, sempre que quando o senhor vem aqui, a gente não pode aproveitar esse deter em um só assunto, né? Então eu vou passar agora a virar o disco. Falamos aí sobre o crescimento populacional do Vale do Taquari, queda do número de habitantes de 12 municípios da região. Deixa eu aproveitar também e já lhe perguntar, que já foi pauta aqui de outras entrevistas com o senhor, da Fundef, né? Falávamos aqui sobre eventos, sobre o projeto. Perfeito. E eu lhe pergunto em que pé está essa fundação tão importante aqui para a nossa região? Eu me lembro que na outra vez, se não me engano, a última vez que estive aqui, a gente falou exatamente sobre o projeto de captação de recursos que a gente tinha desenvolvido e estávamos em atuação, né? Esse projeto de captação era definido, o foco principal, o objetivo principal era o
de pagamento dos projetos arquitetônicos e tudo mais para a construção em si. E essa captação foi feita, inclusive, em valores até maiores do que o nosso projeto previa, e por isso que a gente fica assim profundamente agradecido por todas as pessoas que nos auxiliaram nesse projeto. E claro, tudo que foi captado a mais ficou dentro do fundo do Municipal da Criança e Adolescente, que depois será rateado entre as demais entidades, mas pelo menos esse dinheiro não foi para o Caixa Único Federal, ficou aqui na região e foi bem aproveitado. Porque se ele vai em caminhão, ele volta em conta-gotas, né, professor? Com certeza. E aí nós estamos agora em fase de conclusão destes projetos e respectivos encaminhamentos aos órgãos de licenciamento e tudo mais, que são inúmeros, né? E aí a gente não tem nem previsão de quando isto estará concluído, mas a gente, segundo informações do arquiteto, a gente tem que dar um tempo assim de uns 5, 6 meses para isso tudo ser licenciado, com os ajustes que serão eventualmente solicitados e tal. Isso significa 5, 6 meses que 2016 está sendo encerrado, né? Então a nossa perspectiva é de que em 2017 a gente comece e consiga montar um novo projeto de captação, agora sim, para a construção, né? Muito bem, a gente fica na expectativa e conte conosco, né, professor? Que a gente puder ajudar aqui na nossa região, aqui em Teutônia também a gente pode aí contribuir. Sem dúvida. Estaremos voltando aqui com certeza. Estaremos voltando, com certeza. É sempre um bate-papo muito agradável, diga-se de passagem. Muito obrigado. Muito bem, professor Adriano Strasburger, economista, pesquisador, presidente da Fundef, integrante do Observatório Social também de Lajeado. Alguma atuação a mais ou a menos durante as eleições do observatório, professor? Não, tranquilo. É que a legislação eleitoral hoje em dia, atual, ela está bem mais controlada. Severa, tem vereador na região apavorado. Exatamente. Então, o que a gente fica monitorando, no modo geral, as candidaturas amplas, né? Mas, assim, nada em especial, né? Então, o importante, talvez, possa ser frisado agora que estamos preparando um evento em início de outubro, dias 3 e 4, o encontro estadual de observatórios sociais. Estaremos 2 dias debatendo sobre os observatórios em si, a atuação deles, os resultados já conquistados e tudo mais. O evento está aberto à sociedade e especialmente a pessoas que gostariam eventualmente de pensar em criar um observatório em sua cidade. Por favor, podem vir participar, é gratuito, vai ser em Lajeado, na Associação Comercial Industrial de Lajeado. Bacana, sem dúvida. Muito bem, certo, professor, tenha uma boa semana, obrigado pela sua participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Ok, nós que agradecemos novamente o convite, sempre muito agradável a gente poder participar aqui, porque o papo realmente e flui, né? Flui. Tá legal, um grande abraço, obrigado, professor. Um grande bom dia. Adriano Strasburger, essa entrevista estará também daqui a pouquinho no nosso site, você que perdeu alguma coisa, pode conferir no www.radiotirol.com.br. Primeiro jornal para Colégio Teutônia e Carnes Temperadas Dália, vai chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Vem aí o JD, o Jonatas Dalford, para comandar a programação musical da Tirol. Tá certo, gente? Aproveite seu dia, aproveite a sua semana e até mais.